Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra, feriado, né? Eu sei que tá todo mundo aí, né, hoje em casa. Hoje tá fácil para vocês acompanhar a luz da palavra. Deixa eu fechar aqui para não atrapalhar. Hoje tá fácil, tá todo mundo em casa para ver a luz da palavra. Teve gente que achou que não ia ter, que é feriado. Não, a gente tem que ter a luz da palavra sim, porque nós estamos acabando o ano e eu preciso acabar a programação de vocês aí desse ano, né? Nós vamos acabamos o livro de Isaías, vamos acabar os profetas menores, né? E esse ano a gente só viu no profeta maior só o profeta Isaías, né? Mas o ano que vem, estava conversando agora há pouco aí com o bispo Fabão e a bispa, e nós temos aí o ano que vem, temos Jeremias, Ezequiel, quer dizer, temos bastante coisa o ano que vem, Daniel. Então eu quero ver se o ano que vem a gente consegue, em nome de Jesus, fechar o ano, né, com o Velho Testamento, e aí ficaria o Novo Testamento para 2022, né? Nossa, fala sério, parece que você fala de um ano, né, como se fosse pouco, né? Mas é bastante coisa, bastante conteúdo para a gente ver o ano que vem. Então, você vê, nós começamos o A Luz da Palavra o ano passado, em abril, dia 4 de abril, se não me falha a memória, e você vê, nós estamos aí no segundo ano e nós estamos no Velho Testamento. Tudo bem que o Velho Testamento tem mais livros, né? São 39 livros no Velho Testamento, então são muito mais que no Novo Testamento. Mas, como o Novo Testamento tem muitos livros, né? Os primeiros ali, Mateus, Lucas, Marcos, a maioria fala as mesmas coisas. Eu não sei como é que o Senhor vai me dar direção para ministrar isso aí. Então vamos ver, né, quando a gente chegar lá. Mas eu acredito que vai ser muito mais prático e mais rápido o Novo Testamento, com exceção de Apocalipse, né? Que aí nós vamos ver com bastante calma, legalzinho, para que todo mundo possa entender o livro de Apocalipse. Eu estou ansioso, imagino, né, quem tem curiosidade com o livro de Apocalipse. Então tem muita coisa para a gente ver o ano que vem. Amém? Bom, antes de mais nada, eu queria falar que o culto ontem foi algo extraordinário, né? Todo domingo é sempre algo extraordinário, né? A gente recebe a palavra, acho que não tem coisa melhor no nosso domingo. Antes da gente receber a palavra, né? Antes da gente se alimentar, a palavra que vai regir a nossa semana. Só que ontem tinha um detalhe, né? Não é só que vai regir a nossa semana, ontem vai regir o nosso mês de novembro, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, tá aí Filipenses, né? Uma palavra poderosa para o nosso mês de novembro. Então tem muita coisa, o mês só está começando hoje, nós estamos no dia 2, né? Tem muita coisa para a gente viver nesse mês aí, acho que a gente vai ter que acelerar aí o passo, né? Glória a Deus. Bom, queria falar para vocês o seguinte, essa semana provavelmente tem novidade, né? A bispa já deixou claro aí que deve ter propósito aí quarta, quinta e sexta, ou quinta e sexta, não sei, né? A bispa vai estar anunciando aí no programa, então provavelmente amanhã vocês fiquem sabendo de alguma novidade. Então peço que vocês acompanhem amanhã o Alimento Diário das Nações. Aliás, vamos falar rapidinho sobre a programação da Hebron. Segunda a sexta-feira nós temos o quê? Alimento Diário às Nações com a bispa, né? Todas as manhãs, das 8h30 até as 11h, a bispa traz uma palavra todos os dias aí para nos alimentar para o nosso dia. Quem pode estar vendo todos os dias, glória a Deus. Tem gente que só pode ir no domingo, mas quem puder todos os dias aí tem um alimento todos os dias pela manhã. Depois, segunda e quarta, nós temos a Luz da Palavra, que esse programa começa agora. Então, segunda e quarta, das 7 da noite até as 8, uma horinha, a gente estuda aí de uma forma bem tranquila a Bíblia numa ordem cronológica. Hoje eu vou falar um pouco sobre cronologia também, como para vocês entenderem o porquê que às vezes vocês falam, poxa, bispo, mas na ordem cronológica, eu sempre falo, a ordem cronológica é muito mais fácil você entender a Bíblia. Para mim, pelo menos, foi a forma que eu achei melhor para entender a Bíblia, e eu acho que, né, para mim que não tinha hábito antigamente, né, de ler a Bíblia não como hoje, né, não tinha hábito nenhum, e eu acho que a melhor forma para você aprender é a ordem cronológica. Porque como você vê um filme ou uma novela, sei lá, o que você vai ver uma história acontecendo, uma história. Ela começa, né, e vai acontecendo. Agora você vê uma situação aqui, depois corre para cá, corre para lá, parece que na cabeça da gente é diferente para você encaixar tudo isso. E quando você vê na ordem cronológica, facilita muito. Então tá aí uma forma que o Senhor deu e eu fico muito feliz. É mais fácil para estudar para mim? Não. Difícil. Só que quando a gente acaba de estudar e vai rever aquilo, eu vou preparar o material para vocês, é muito mais prático para quem vai receber, você pode ter certeza. Então, segunda e quarta, nós temos encontro marcado em Calores da Palavra das 7 às 8, amém? Lembrando que toda a programação da Hebron, pessoal, tá no nosso canal do YouTube. Ao vivo a gente está pela rádio, aliás, quem não conhece a rádio, baixa o aplicativo aí,
O aplicativo da rádio super leve, tranquilo, não consome muito espaço, não consome também muitos dados móveis, porque é só o áudio, né? Não tem vídeo. Dá para você baixar no teu celular, isso para quem tem Android. Quem tem iPhone tem que entrar na página lá, não tem jeito, www.radiobron.com.br. Agora, para quem tem o sistema Android, baixa o ícone, né? Como você tem vários outros no teu celular, você clicou lá, passa a ouvir a rádio, pode manusear no celular, não atrapalha em nada, tá? No caso, quem está pelo iPhone, não. Aí você vai conseguir acessar, conseguir navegar no celular estando na página, ouvindo, mas ele não tem a mesma facilidade do aplicativo, tá? Então, toda vez que a gente entra ao vivo, entra no Facebook e na rádio. Só que acontece, acabou a programação, o Bispo Fabão já vai lá, prepara, né, edita as imagens, coisa e tal, e já lança numa playlist dentro do YouTube, do nosso canal do YouTube, que é Hebron Igreja Apostólica Internacional. O que facilita pelo YouTube, se você tiver que compartilhar para alguém? Lá você tem o material, primeiro, a playlist da programação, alimento diário, tá lá, passa alimento diário. A luz da palavra, passa a luz da palavra. Prefiro crer os episódios que foram passados e as gravações anteriores, tá lá também. Toda a programação da Hebron tá lá por pastas. E abrindo as pastas, você tem um assunto. E no caso da luz da palavra, você vai achar o livro que você quer estudar. Às vezes está com alguma dúvida, tá lá o livro. Pessoal, os pastores estão preparando o tabernáculo, lá eu não dei descrição do tabernáculo, mas eles fizeram, por exemplo, a semana passada tiveram falando sobre o local, sobre as ofertas, né, coisa e tal, tudo material que foi dado ano passado. Então tá tudo no canal. Vamos retomar. À noite a gente tem que estar aí ligadão, que a internet dá uma oscilada aí, me perdoem, mas já estamos de volta. Então acontece, tá muito mais fácil quando você pode procurar lá todo o nosso material, amém? Bom, abra a Bíblia de vocês, antes de mais nada, que eu já estou falando muito, livro de 2 Reis, capítulo 20. Então vamos lá, nós estamos na ordem cronológica, nós vimos todo o livro de Isaías, né? Nós vimos o livro de Isaías, depois começamos a ver os profetas menores, vimos Naum, lembra? Vimos Miqueias, acabou o profeta Isaías, nós vimos Miqueias, né? Miqueias, o profeta menor, depois nós vimos Naum, voltamos para o capítulo 20 de 2 Reis, porque esses profetas estavam justamente nesse mesmo período. Como eu vou voltar hoje um pouquinho no capítulo 19, 18 e 19, falando ali sobre Acás e Ezequiel, que foi Ezequias, que foi o rei que assumiu depois, filho dele, aí você vai entender um pouquinho disso. Então, o profeta Isaías atuou aqui na época do rei Ezequias, né? Tanto que ele aconselhou o rei Ezequias e coisa e tal. Então o livro está embutido aqui dentro do capítulo 18 e 19. Então nós vimos o profeta Isaías, vimos Miqueias, depois vimos Naum, também na mesma época, contemporâneos aí, coisa e tal. Expliquei isso para vocês a semana passada. E hoje nós vamos ver capítulo 20 e 21. Aí nós vamos para aqui, nós vamos para Sofonias, depois Abacuque, voltamos para 2 Reis, vamos praticamente terminar o livro de 2 Reis e ver Obadias, que é o último livro desse ano, tá? Aí a gente já vai para Jeremias o ano que vem. Então, só para você entender, por enquanto ainda está o quê? A gente viu o cativeiro assírio, paramos e começamos ali, aqui começa a preparar, nós estamos começando a preparar para ir o cativeiro babilônico, tá? Que vai acontecer nos próximos últimos capítulos do livro de 2 Reis. Então, nós vimos aí no capítulo, deixa eu ver aqui, acho que é capítulo 17, deixa eu só te dar com certeza aí, Logo no começo, no capítulo 17, ao cativeiro assírio. Então aconteceu o cativeiro assírio, aí quando começa a contar a história, entra o profeta Isaías alertando o povo de Judá para eles não irem para o mesmo destino, coisa e tal, os profetas falando muito sobre isso. E aí volta agora para o livro de Ezequias, e aí nós vamos ver aí os reis que antecedem até chegar no cativeiro. Então nós vamos ter o filho dele Manassés, depois mais o filho do filho, coisa e tal, até chegar o rei Josias, que dá uma repaginada de novo, aí vem entre os reis aí mais complicadinho novamente, e entra o cativeiro lá babilônico, amém? Então abra aí no capítulo 20, em nome de Jesus. Esqueci de falar. Bom, eu comecei falando sobre o domingo, né? A programação da Hebron, a última ou a primeira, como queiram, né? Normalmente a semana comercial é na segunda, mas a semana efetiva começa no domingo. Então, domingo nós recebemos a palavra que rege toda a nossa semana até o próximo domingo. Neste mês, como é o primeiro domingo do mês, recebemos a palavra que vai reger todo o nosso mês de novembro. Ok, pessoal? Então, só para fechar. Então, vamos lá. Capítulo 20. Vamos ler do 1 ao 11 aí, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa.
Lembrando que essa parte que nós vimos, porque está lá em Isaías também. Então, alguns trechos do livro de Segunda Reis, a gente vai ver que está lá em Crônicas, tanto Primeira Reis como Segunda Reis. Então, em Crônicas, algumas partes estão em Crônicas. E como nesse contexto aqui, quando entra o rei Ezequias, também está em Isaías, tá? Então, algumas coisas nós vimos em Isaías. Nós vamos ler novamente e eu vou acrescentar algumas coisas dentro daquilo que nós já falamos, a visão do rei, do profeta Isaías, e aqui contada, que tudo indica, foi escrita pelo profeta Jeremias, tá? Então, nós vamos ver já um outro contexto aqui novamente, tá bom? Contado de uma outra forma, e o que eu for lembrando do que eu já falei, eu vou mencionando para vocês, para facilitar aí também, tá bom? Então, vamos lá. A doença do rei Ezequias e a cura maravilhosa. Como eu disse, está em 2 Crônicas 32 e Isaías 38, tá bom? Vamos ler do 1 ao 11 que diz assim. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o teu Deus, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai a pasta de figos, e tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que no terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que te disse. Adiantar-se-á a sombra de 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não acontece, antes retroceda 10 graus. E então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Amém? Bom, aqui tem 2 pontos que eu queria conversar com vocês antes de eu ministrar ele. Primeiro, aqui nós estamos vendo uma sequência onde acontece uma enfermidade, né, do rei Ezequias. Só que antes disso, mostra que no capítulo 19, que nós já vimos, aparece a destruição do exército da Síria. Então, olha só. Bom, primeiro, enquanto muitos estudiosos entendem que os eventos do capítulo 20, né, aconteceram após o capítulo 18, como foi narrado aqui, né, e o capítulo 19 e 37, que seria o que? Justamente a derrota do povo assírio. A menção, aconteceram após, né, a menção de Merodach-Balada, que nós vamos ver no versículo 12, tende a favorecer uma época anterior ao período em questão. Ou seja, que tudo isso que está sendo falado no capítulo 20 aconteceu antes do capítulo 19. Bispo, mas como isso é possível? Gente, nós temos que entender o seguinte: quem está escrevendo a Bíblia, quem escreveu naquela época, o cara acabou toda a história e o cara foi escrever. Não é que o cara vinha um dia lá e escrevia, não necessariamente assim. Então o que muito se sugere que às vezes, na hora que a pessoa ia escrever, ela escrevia com base, ela começou a falar da guerra, ela escrevia a guerra, depois ela contava da enfermidade, por exemplo. Tanto é que você vê aqui no versículo 6, ele fala assim, ó: acrescentarei-te aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Sendo que no capítulo 19, ele já venceu o rei da Síria. Entendeu? Onde que eu quero chegar para vocês entenderem? Então vamos voltar um pouquinho lá. Vou contar a história para vocês rapidinho aí, para vocês entenderem isso. Essa aula de hoje é muito importante. Quando a gente pega, quem que foi o pai do rei Ezequias? Foi justamente o rei Acás. Lá no capítulo 16 aparece o rei Acás. O que acontece com o rei Acás? O rei Acás é um rei que não fez nada que agradava o Senhor, só o sangue do cordeiro na vida desse camarada.
E esse camarada, o que ele fez? Ele entregou oferta para outros deuses e mais. Ele entregou ofertas a Moloque, porque ele matou inclusive filho dele para entregar de oferta a Moloque. Então a situação desse rei era uma situação bem complicada. Glória a Deus que não conseguiu salvar Ezequias com o filho dele aqui. Então ele entregou ofertas, a Bíblia relata, depois você vê no capítulo 16, que ele entregou filho para oferta ao deus Moloque. E o que aconteceu? O rei Acás, só para a gente entender a história do capítulo 19, 18 aí, o que acontece? O rei Acás, quando ele sentiu que vinha o rei lá de Damasco, ou seja, o rei da Síria, Síria e não a Síria, veio o rei da Síria, juntou-se com o rei de Israel, olha só, irmão de Judá, juntou-se com o rei de Israel e tentava atacar Judá. O que acontece? Esses ataques não foram um ataque comum. Na época quando eu ministrei vocês, isso não está no livro de Reis, mas está em Crônicas. Lá eu vou ministrar para vocês, mas eu vou fazer um adendo aqui para você entender bem. O rei Pecaia, que era o rei na época de Judá, de Israel, o que ele fez? Ele assolou o povo de Judá. E aqui a gente sabe que o rei Acás tinha feito o quê? Não tinha matado o teu próprio filho? Entregou ao deus Moloque? Isso não tinha agradado a Deus de maneira alguma. Então Deus permitiu o quê? Que esse povo assolasse o povo de Judá. O que aconteceu? Pelo menos as escrituras e todos os estudos levam a isso. Por quê? Por que viria um castigo sobre Judá? Esse rei foi lá, atacou Judá. Só de uma leva ele matou 120 mil homens. Tem noção do que é isso? Eu não lembro de ter ministrado essa passagem já para vocês, essa história, mas hoje eu achei importante ministrar ela para vocês. E o que acontece? Ele matou 120 mil e logo na sequência ele consegue capturar 200 mil. Só que aí homem, mulher e tudo mais. Aí entra um profeta lá, né? O profeta vai falar, não faz isso, são seus irmãos e coisa e tal. E aí ele resolve liberar o povo, inclusive unge o povo, trata o povo, dá alimento e libera o povo de Judá. Mas foram castigados e morreu 120 mil. Conta do quê? Todas das precepadas que Acás fez. O que acontece? Nesse interim, os edomitas, os filisteus, sentiram que Judá estava, né? Opa, vamos continuar no cerco aí, vamos pressionar eles. E aí o que acontece? O rei Acás, pressionado, né? Pressionado, porque morreu um monte de gente, pressionado pelo rei da Síria, pressionado pelo rei de Israel, agora edomitas, filisteus, totalmente pressionado, o que ele fez? Ele foi lá e buscou ajuda na Síria. Aí ele subiu, foi lá, não Síria, foi lá na Síria, o povo de Nínive, e fez um acordo lá, o camarada veio. Foi lá até Damasco e acabou com o povo de Damasco, ou seja, acabou com o povo da Síria. E aí, só que esse tiro meio que saiu pela culatra, que ele veio e começou a exigir pagamento de quem? Para não morrer, não só desse rei, né, do rei Acás, mas também do rei de Israel. Começou a receber recursos para tudo isso. Falou, vocês vão me pagar recurso. Um belo dia, nessa confusão isso Tiglat-Pileser, que era um dos reis lá da Síria. Nesse meio do caminho morre Tiglat-Pileser e assume Senaqueribe. O que aconteceu? Ele achou por bem, falou, não vou pagar mais tributo, vou buscar ajuda lá do Egito. O rei descobriu, fez o quê? Foi lá e pegou todo mundo da Síria, sitiou lá por 3 anos, aquela coisa toda, e em 722 ele levou cativo o povo da Síria, que é aquela mistura que eu falei para vocês, já contei essa história para vocês. O que aconteceu? O rei Acás morreu e assume quem? Assume o rei Ezequias. E aí começa então a história do rei Ezequias. Então só para você entender o que aconteceu com Judá. Judá tinha perdido muitos homens aqui porque morreu justamente por conta de Acás. Só que aqui o que acontece? O autor estava fazendo o quê? Ele estava contando a história das guerras aqui. Olha, morreu tanto, a Síria fez assim, porque a Síria, como eu falei para vocês na época, ela tinha muita guerra psicológica. E ela pretendia vencer a guerra psicologicamente, porque não era muito mais barato vencer uma guerra psicológica sem precisar desembocar um monte de homem lá da Síria, descer, chegar lá em Jerusalém, não era muito mais fácil? A Síria ficava na Mesopotâmia, lá em cima no mapa, viajar, descer um monte de homem, não sei o quê, então era muito mais fácil vencer a guerra psicologicamente. Não tinha, expert, né? Eles eram expert. Os caras eram expert disso, muito bem, né?
lembrado, os caras eram expertos. Então os caras eram um povo muito duro naquela época. Então a ideia deles que era vencer eles, né, nessa guerra psicológica, não precisava ter guerra mais nenhuma. Não conseguiram fazer isso. E o rei Ezequias, muito inteligente também, fez o quê? Tampou todas as águas, as fontes de águas de fora do palácio. E mandou o quê? Fazer um aqueduto. Aí tem estudo que fala que era 5 quilômetros, 5 quilômetros de tubo, era, né, daquela época, né, para a engenharia da época, era algo fantástico. E ele construiu para quê? Para que as águas entrassem lá na fonte de Siloé, lá dentro do palácio, e acabaria com o problema. Porque a cidade vai ficar sitiada, mas mesmo, como uma cidade sitiada sem água? Então ele cobriu o inimigo que viesse sitiar. Porque como é que eles faziam naquela época? Sitiar ficava em fora. Só que quando esse povo vinha, e naquela época tinha muito disso, era assim, os camaradas desciam, eles conquistavam, não conquistou Jerusalém, mas ele pegava de todo o Judá, porque eram várias cidades, como eu falei para vocês na semana passada, pegava 3, 4 cidades e conseguia conquistar, expulsava o povo de Judá, e o povo ia para Jerusalém, para as outras cidades, acabou. Então eles faziam muito disso, mas dentro de Jerusalém, dentro do palácio, eles não conseguiam entrar. E aí ele canalizou a água, beleza, está resolvido o problema de água lá dentro. E aí começa essa guerra aí com Senaqueribe, tá bom? Então o que acontece? Aqui no capítulo 19, antes da enfermidade do rei aqui Ezequias, o que acontece? Fala que o Senhor foi lá e matou todo o povo, né? Venceu essa guerra contra a Síria. Então possivelmente esse relato aqui da enfermidade dele tenha acontecido até antes, né, de toda essa guerra aqui. Aconteceu, coisa e tal, só que ele, quando estava escrevendo, achou importante continuar a história da guerra e depois contar da enfermidade dele, tá? Só que assim, pessoal, tem estudo, você vai olhar estudos, todos eles levam para um caminho só. Você fala, bom, beleza, porque a Bíblia tem coisas que não são fáceis de você ler, né, de você entender. E agora você tem coisas que você pega, 10 pessoas acham uma coisa e 10 outra, então você não consegue chegar, ter certeza absoluta de que algo aconteceu, né? Por mais que 10 historiadores, coisa e tal, não dá para chegar. Agora aqui eu acho que a questão não é se foi antes ou depois, a gente tem que ver qual foi a atitude que gerou, o milagre que o Senhor fez, e é isso que eu quero que vocês se atenham. Mas estou contando por quê? Porque senão você vai falar, poxa bispo, mas não faz sentido com o que você acabou de ler, ou com o que você acabou de ministrar. Então, aqui eu estou explicando a história, mas eu quero que você entenda o quê? O conceito. Eu falo sempre de conceito por quê? Porque qual que é o X aqui? É um milagre que aconteceu. O que o Senhor fez? O Senhor acrescentou 15 anos para o camarada, que estava para morrer. Entendeu? Então isso é mais importante. Agora, se a enfermidade dele foi antes da guerra ou depois da guerra, vai falar, é tão relevante assim? Não é, porque o camarada foi curado. O que é relevante é o milagre que o Senhor fez. Então eu estava até brincando, conversando com o bispo Fábio aqui antes, que eu gosto de estudar, eu gosto de saber, eu vou aqui, eu vou ali, mas por um conhecimento mais profundo que eu quero ter. Agora, concordo que se eu chegar numa conclusão ou achar a solução de que foi antes da guerra ou depois da guerra, o que é importante é o quê? O milagre que foi feito e aquilo que o Senhor queria transmitir, ok? Então o que acontece? Muitos aqui sugerem que essa passagem aqui aconteceu não depois e antes do capítulo 18 dessa guerra toda com a Síria, ok? Por quê? Porque logo depois desce o povo da Babilônia, então talvez isso tivesse acontecido realmente antes, ok? Então que talvez o autor do livro, que a tradição judaica atribui a Jeremias, nesse momento preferiu relatar os temas em vez da cronologia. Então talvez ele esteja muito mais preocupado com um tema específico do que com a cronologia da enfermidade do rei Ezequias, ok? Ou seja, antes de falar de outros eventos e mencionar a invasão à Síria, né, o que levou o infiel rei do norte à queda, como nós vimos no capítulo 18, a queda justamente do reino de Israel, o reino do norte, que foi levado cativo para a Síria, que ele preferiu escrever isso depois, né? O autor deve ter escolhido discutir o famoso livramento do reino do sul da ameaça à Síria em virtude da confiança do rei Ezequias que ele depositou no Senhor. Então ele preferiu mencionar tudo aquilo que Deus, porque Ezequias confiou no Senhor, não confiou em homens, não confiou em nada disso. Então ele preferiu relatar talvez isso e depois falar da enfermidade do rei Ezequias, ok? Outro fator importante, comparando-se a ordem do capítulo 18 e do capítulo 20 com Isaías 36 e 40, vemos que o registro de Isaías veio a ser fonte desta narrativa aqui, né?
está evidente que as duas narrativas tinham propósitos diferentes. Ou seja, em Isaías, o propósito foi mostrar que apenas o Senhor pode confortar o seu povo. Em Reis, que foi para mostrar que os reis judeus deveriam o quê? Deveriam seguir a política do rei Ezequias, buscando aliança com o Senhor e não com o mundo, para evitar a queda de Judá. Ok? Então vemos um contraste importante na ação do enfermo Ezequias, né, o rei de Judá, com a de Acásias, né, rei de Israel. Por quê? Em 2 Reis, capítulo 1, o rei Acásias mandou mensageiros a um camarada chamado Baal, consultar Baal-Zebub, que era deus de Ecrom. Então, olha um contraste aqui sobre duas pessoas, dois reis. Só que aqui, o rei de Israel manda consultar um deus Baal-Zebub lá, na época da enfermidade, ou na época que precisava de guerra, ele mandava consultar justamente esse rei. Quando chegou a enfermidade sobre a casa dele, ele mandou os profetas, os mensageiros, ir buscar desse deus Zebub aqui, que era o deus Ecrom, qual era a situação da vida dele. E aqui Ezequias fez diferente. Ele buscou o quê? Ele buscou do profeta, ele buscou no Senhor, ele chorou, ele clamou ao Senhor e o profeta deu resposta para ele. Olha a diferença aqui de como estava o reino de Israel e de como estava o reino de Judá, ok? Ezequias era um grande homem de oração, como a gente viu aí, né? No capítulo 19, a oração desse rei reconheceu que apesar da vida estar nas mãos de Deus, o Senhor é também um recompensador daquele que serve fielmente. Ele apresentou as obras dele e o Senhor imediatamente deu resposta para ele. Ele apresentou o que ele tinha de obra. Veja, quando a gente ministra, a gente fala sempre, quais são as nossas obras? Qual é o meu memorial diante do Senhor? Quando a gente fala de memorial diante do Senhor, não tem melhor pessoa do que a gente falar sobre o rei. O rei clamou sobre o memorial dele. Fui fiel diante de ti, como se também se fosse, né, uma virtude, né? Era o mínimo. Mas se comparado a todos os outros reis que não eram, inclusive o pai dele, então ele falou, fui fiel diante de ti, fiz a limpeza no palácio, tirei as contaminações. Ele mandou tirar as contaminações. Aliás, uma das coisas que o rei Ezequias fez, e a palavra fala que não houve nem antes nem depois dele igual a ele, a gente só vai ver o rei Josias também, um outro rei formidável. Mas ele fez o quê? Ele tirou não só os postes de ídolo, como também toda a idolatria, como é que eu dizia? O lugar de entrega de oferta para outros deuses, ele acabou com tudo isso. Muitos fizeram limpeza, mas não tiraram os postes ídolos. E ele tirou tudo. Ele cortou o mal realmente pela raiz, mandou chamar os profetas, mandou chamar os levitas e realmente restaurou tudo isso. Então a oração dele foi ouvida. E por isso Ezequias disse, andei diante de ti em verdade. O hábito de oração de Ezequias, mais uma vez, o favoreceu. Então aquele que tem oração é favorecido, né? Aquele que está diante do Senhor, tem comunhão com o Senhor, vai falar, às vezes a gente fala assim, né? Mas a pessoa, olha lá, como Deus age na vida dela, parece que Deus só favorece ela. Mas olha aqui, o camarada de oração, que buscava sempre do Senhor, quando tinha algum problema, logicamente foi favorecido. Por quê? Porque buscava no Senhor, não buscou em homens, não buscou em nada disso. Diferentemente, como eu acabei de falar do rei de Israel aqui, que foi buscar outros deuses. Ele não buscava no Senhor. Então, teve favorecimento realmente do Senhor. Depois de todas as experiências que viveu com Deus, Ezequias ficou doente e recebeu de Deus, então, uma palavra chocante. Mas Deus não queria a morte de Ezequias. Queria apenas que ele colocasse sua casa em ordem, né? Tanto que fala, se eu coloco a tua casa em ordem, que você vai morrer. Na realidade, o que o Senhor queria? Que ele acabasse com a faxina que tinha que ser feita, né? Ezequias não se conforma com a sentença, ora a Deus, derramando-se, chorando diante de Deus, que lhe muda a sorte. A reação de Ezequias diante da dificuldade era sempre de buscar resposta em Deus, o único caminho para a solução de qualquer problema. Então ele aprendeu que o único caminho era buscar no Senhor, e ele foi buscar e obteve resposta. Segundo os estudos, a prática de aplicar a pasta de figo a ferimentos com inflamação pode ser verificada em registros do antigo Oriente Médio. Então, usar essa pasta e coisa e tal, era coisa que era usada naquela época lá também. Esse relógio de Acásias, como fala aqui no texto, fala que era um relógio construído de pedra. Então, o que eles calculavam lá? Pela sombra, conforme a sombra ia, né, tomando conta do relógio, você entendia que aquele era tal horário, era, sei lá, a parte da manhã, a parte do meio-dia, a parte da tarde, era de acordo com a sombra desse relógio.
E o que ele entendeu? Que a sombra seguia, era mais só adiantou um pouquinho hoje, ele avançou. Mas retroceder, de fato, o cara não era bobo, né? Ele falou, quero que adiante, não, quero que retroceda. Porque pode ser que o sol hoje se adiante, mas retroceder, eu nunca vi. Então ele pede justamente para retroceder, né? Mais uma vez o Senhor providenciou um sinal, a sua intervenção soberana. Diferente de seu pai Acás, que nada dava importância aos sinais divinos, tanto que ele teve a oportunidade, isso é relatado lá em Isaías capítulo 7, né? O Senhor falou para que ele pedisse um sinal, e Acás não quis pedir sinal nenhum. Diferentemente do pai, aqui Ezequias pede um sinal para o Senhor. Ezequias aceitou o sinal com fé, com confiança desse rei no Senhor. Se sobressaiu constantemente durante o seu reinado. Então ele, diferentemente do pai, quando teve a oportunidade, pediu um sinal e o Senhor o fez. E Acás, né, o Senhor falou, pede um sinal, eu não quero sinal nenhum, né? Você vê como que o cara, um dependia do Senhor, outro dependia, né, do mundo, né? Vamos lá, embaixada da Babilônia. Esse capítulo 20, essa parte aqui, pessoal, ministrei muito em Isaías, ministrei para vocês no livro de Isaías lá, bastante. Então, pulei aqui um pouquinho, por quê? Quer dizer, pulei não falei o quê? Aqui foi acrescentado 15 anos para ele. Nesse meio tempo, o que a gente viu? Que logo na sequência, com 12, quando ele morre, o filho dele assume com 12 anos. Então, sinal, quando ele foi acometido dessa enfermidade, ele não tinha filhos para assumir o reino. Que seu filho assumiu com 12, então sinal que ele não tinha filho, correto? Se o Senhor acrescentou mais 15, ele morreu, o filho dele tinha 12, então por aí você já entende que também era um grande problema da aflição dele. Isso eu mencionei quando a gente estudou lá Isaías, ok? Então se alguém não lembra, tá aí. Embaixada da Babilônia, vamos ver aí. Também ministrei isso aqui, mas vamos ler novamente aí para a gente ver o que o Senhor fala aqui diferente conosco. Capítulo 20, do 12 ao 19. Vamos lá. Neste tempo, Merodach Balada, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do tesouro. Prata, ouro, especiarias, os óleos finos, o seu arsenal de tudo quanto se achava com seus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então, olha o que o rei fez aqui. Abriu todo o tesouro dele. Não houve nada que ele não mostrasse para a Babilônia. Para os babilônicos, né? Para os mensageiros da Babilônia. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi aqueles homens que disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Você vê que a Babilônia era longe. É aquilo que eu falo lá na Mesopotâmia, lá em cima. Inclusive, quando a Síria atacou, né, Damasco, a capital lá e coisa e tal, tinha no meio deles também alguns babilônicos e alguns medos, né, que naquela época não eram poderosos contra a Síria, né? Perguntou-lhe ele: que vieram à tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Pergunta: o que você mostrou na sua casa? Eu mostrei tudo, abri a porta, mostrei tudo. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo que houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Aqui, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissesse, pois pensava haverá paz e segurança em meus dias. Bom, primeira coisa que aqui, esses últimos versículos que eu li para vocês, são coisas que vão acontecer lá quando eles forem levados para a Babilônia. Esse erro aqui do rei Ezequias vai custar, só que não custou no reinado dele. Olha só que interessante. Ele foi um bom rei, errou aqui no finalzinho, quando abriu os tesouros para a Babilônia. Então aqui ele fala que vai levar todos os tesouros para a Babilônia, e de fato levam. O que acontece? A Babilônia, quando ela domina Israel, ela domina lá em 605, 606 a.C.
Só que ela vai lá, ela leva alguns dos camaradas, os mais doutos, coisa e tal, ela leva justamente os doutos, aqui onde vai Daniel, lembra? Sadraque, Mesaque, Abednego, leva esses camaradas na primeira leva e leva utensílios. Quando vem em 586, que eles fez? Eles vêm aqui e levam a segunda turma. E aí eles destroem Jerusalém e leva, onde derruba os muros, que depois Neemias vai fazer, né, tudo mais. O que eles fazem? Eles vêm e levam o restante das coisas e levam todos os tesouros da casa do rei, como está dizendo aqui, da casa do Senhor. Então essa passagem está relatando aqui, o profeta Isaías está contando para Ezequias, vai acontecer, mas não no reinado dele. Tá? Vai acontecer tempos para frente, ok? Tá entendido aí, pessoal? Então Merodach Baladã foi um rei caldeu que por 2 vezes governou a Babilônia, né? Ele governou de 721 a 710 e em 703 a.C., ou seja, justamente no período onde ele invadiu e dominou a Síria, Israel. Eterno inimigo dos assírios, ele foi derrotado 2 vezes por eles e expulso da Babilônia. Então você vê que os assírios daquela época eram uma potência, tanto que expulsou esse Balada, expulsou ele da Babilônia. E aí o que ele faz? Quando ele soube que Ezequias estava numa outra situação, tinha melhorado, ele foi tentar fazer aliança com o rei de Judá. Por quê? Porque ele sabia que a Síria era poderosa, que inclusive já tinham feito isso com ele. Então olha só que interessante. Sua busca por aliados em resistência à Síria deve ter movido a embaixada, né, para que eles fossem até o rei Ezequias, acerca quando souberam do cerco milagroso, né, e da cura miraculosa que o rei Ezequias foi curado, eles souberam, eles foram até lá, ainda mais que eles tinham vencido justamente os assírios. Olha quando o cara falou, aquele que é amigo que é inimigo do meu inimigo é meu amigo, não é um ditado mundano. O que ele fez? Foi lá, peraí, agora nós somos amigos aqui. E aí chega lá e encontra um rei que abre todos os tesouros, né? Fala sério. Uma das notáveis características da Bíblia é que ela não encobre os defeitos dos seus melhores heróis, ou de homens, ou de suas heroínas. Esse relato de tolice de Ezequias sucede a narrativa da grande confiança no Senhor. Então você vê que é interessante isso aqui. Eu fiz questão de anotar porque você vê que o rei Ezequias foi um ótimo rei. O cara fez a limpeza, tirou todos os postes ídolos, derrubou as estátuas de Baal. Quer dizer, o cara fez uma limpeza. O cara teve experiência com o Senhor, clamava ao Senhor, mas uma tolice aqui comete um erro. E esse erro não ficou encoberto, foi exposto. Então, olha só, a Bíblia não esconde aquilo que o camarada faz de errado, né? Porque o cara era o Davi, que é mais do que Davi era um cara fantástico, mas houve um erro e o Senhor deixou claro o erro dele, tanto que o profeta Natan vai lá e falou, você errou assim, 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 conta a história. E aí, poxa, é você, Davi. Pô, imagina a cara de goiaba que o cara ficou, né, meu? Puxa vida, sou eu que fiz tudo isso e eu não percebi? Então, a Bíblia não esconde aquilo que foi feito também de errado. Não é porque o cara foi muito bom que ele não errou, né? As mensagens de julgamento de Isaías eram tão importantes quanto as suas mensagens de misericórdia. A recepção entusiasmada de Ezequias, dos embaixadores de Merodach Baladã, e a revelação de sua riqueza a eles seriam lembradas no futuro, quando a Babilônia não fosse mais amiga de Judá, conforme as palavras de Isaías, tudo será levado para a Babilônia. Então vai chegar um tempo onde eles não iam ser mais amigos de Judá. De fato, aconteceu quando a Babilônia tornou o império que tornou, né? Mesmo antes desse evento, em 586, o filho de Ezequias, Manassés, foi levado para a Babilônia por um rei assírio, né? Que está lá em 2 Reis, capítulo 33. Isaías apontou a tolice de Ezequias. Ezequias abriu seus tesouros ao enviado da Babilônia. A abertura dos tesouros produz cobiça, e essa cobiça é transformada em estratégia de roubo, né? Então, olha porque a gente fala, olha, não abre seus tesouros, não conta aquilo que você tem, aquilo que Deus te reservou, porque acontece exatamente o que aconteceu com o rei aqui, né? Ezequias deveria ter sido discreto, maduro, pois na sua empolgação entregou seus valores nas mãos dos adversários. Foi movido pela emoção e não pelo espírito. Então, por isso que a gente tem que andar no espírito. Porque se a gente não anda no espírito, anda na carne qual o risco de andar na emoção? Na emoção abre os tesouros e olha o que aconteceu aqui. Provou aqui uma imaturidade naquele momento. Ezequias abriu seus tesouros
para os babilônicos, os quais mais tarde voltariam e arrasariam a cidade de Jerusalém. A imprudência do rei foi repreendida pelo profeta. Apesar de Ezequias ter identificado que a terrível profecia de Isaías seria para o futuro, ele humildemente reconheceu sua tolice e de pôr o seu povo em perigo. Então, apesar de ele saber que não iria acontecer no tempo dele, mas ele reconheceu o erro dele, que acabou colocando todo o povo em perigo. E aí a gente vê os últimos versículos do capítulo 20, que é a morte de Ezequias. Quanto aos mais atos, Ezequias e todo o seu poder, como se fez o açude, o aqueduto, trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Esse filho de Manassés, esse filho dele aqui, só Jesus na causa. Tudo que o pai dele fez de bem, ele fez ao contrário, uma porção sacudida, recalcada e transbordante, né? Pense no cara que fez ao contrário, tudo de ruim. Ezequias cavou aqui um túnel, né, entre a fonte de Gion e a piscina, que era o tanque, né, de Siloé, a fim de levar a água dentro dos muros de Jerusalém, pelo lado leste, um feito de fundamental importância na época do cerco, e foi algo notável, como eu mencionei para vocês anteriormente. Amém? Então vamos lá, capítulo 21, para a gente fechar hoje aí. Temos 15 minutos aí, dá tempo. Reinado de Manassés de Judá, tá lá em Crônicas também, capítulo 33. Vamos ler do 1 ao 9 aí, que diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém, e sua mãe se chamava Eziba. Olha só, tá, aqui está dizendo aquilo que eu falei para vocês, ele assumiu com 12 anos. Se o pai foi acrescido de 15 e ele tem 12, logo ele nasceu durante esse tempo de acréscimo que o Senhor deu para o rei Ezequias. Lembra que eu falei para vocês? Agora, olha só que esse camarada, quem mais reinou naquela época, reinou 55 anos. E foi justamente esse camarada que reinou e foi um rei difícil. Pense, 55 anos tendo um rei difícil. Então, pessoal, eu não quero animar ou desanimar ninguém, mas a gente vê um governo como a gente tem no nosso país, aí fala, poxa, a gente ficou 20 anos aí na mão de partido A, partido B, não vou entrar no detalhe aqui, né? Não estou aqui para discutir política, mas assim, aí você fala, poxa, nós ficamos escravizados na mão de político tal, né? Era a mesma coisa aqui. Entrou um rei ruim aqui e o camarada ficou 55. Hoje a gente está buscando aí que a gente tenha, né, pelo menos aí 8 anos aí de paz e aí para frente, né? Mas enfim. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Então, ou seja, fez tudo pior, tudo como o povo de Israel tinha feito, só que ele era rei de Judá. Pois tornou a edificar, olha lá, tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo com o que fizera Acabe, rei de Israel. Então o camarada levou tudo aquilo que o pai dele tirou, destruiu, tinha arrumado, ele foi lá e colocou tudo de novo de pé. Presta atenção. E se postou diante do exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus, nos seus 2 átrios na casa do Senhor. Então o camarada não parou de erguer altares a outros deuses dentro da casa do Senhor. Queimou a seu filho como sacrifício. Olha só. Adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Então você vê que o cara buscava, era agoureiro, o cara agorava, né, não sei o quê, buscava feiticeiro, o cara buscava tudo que desagradava o Senhor. Se tem um cara que levantou a ira de Deus, que acendeu a ira de Deus, foi esse camarada aqui. Imagina, depois de toda a limpeza, o cara vai lá e faz tudo ao contrário, uma porção dobrada, meu, fala sério. Também pôs a imagem de escultura de poste ídolo que tinha feito na casa, de que o Senhor dissera que era Davi e a Salomão seu filho, e nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Quer dizer, o cara foi lá, em tudo aquilo que Davi fez, né? O Senhor tinha falado que ia fazer sobre a casa de Davi, sobre a casa de Salomão, o camarada usou tudo isso e fez ao contrário.
E não farei com os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou, que ele não fez. Eles, porém, não ouviram e Manassés de tal modo fez errar, que fizeram o pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então, quer dizer, ele fez tudo pior, mesmo diante de tudo que o Senhor tinha mandado de castigo, né? A ira do Senhor se levantou sobre o povo de Israel, quer dizer, isso para esse camarada parece que ele riscou do mapa. Ele esqueceu a mão poderosa do Senhor. Não sei o que ele pensava que era aquilo lá, né? Então ele não conseguiu entender, quando o cara estava distante do Senhor, não conseguia entender que ali era o Senhor mandando o quê? Não castigo o quê? Para colocar o povo no lugar onde o Senhor queria que eles estivessem. Só que ele não entendeu. E naquela época, o Senhor usava muito. Quando o povo, você vê que o povo de Judá aqui, o rei Acaz fez presepada lá, aprontou, o que o Senhor fez? Usou o próprio rei de Israel para ir lá e matar 120 mil. E por pouco não consumiu mais 200. Pô, 120 mil pessoas, pô, pessoal, você tem noção de quanta gente era? Era muita gente. Muita gente mesmo. O perverso rei Manassés teve o mesmo nome que o filho mais velho de José. Seu reinado de 55 anos, ou seja, de 697 a 642, foi o mais longo do reino dividido. Então você vê, justamente o reinado ruim foi o mais longo. Externamente, o período de instabilidade política conhecido como a paz assíria era em que os reis Esarhaddon, né, e Assurbanipal reinaram e levantaram o império assírio ao seu apogeu. Então foi justamente onde esses reis, que foram os reis da Síria, levantaram um baita império aqui, esse camarada estava fazendo tudo ao contrário lá, em vez de se prevenir, né? Entretanto, a duração do reinado de Manassés não indica um bom reinado, mas a perseverança da misericórdia e da fidelidade de Deus, a aliança davídica. Se não fosse a aliança e a misericórdia de Deus, esse camarada aqui tinham sido eliminados mesmo. Porque olha o que fizeram, se pegar o que esse camarada fez, comparado a tudo que Israel fez, olha só Jesus, né? Agora tem um detalhe, quando houve a separação dos dois reinos, reinos do norte e reino do sul, no reino de Israel, o rei, que foi o primeiro rei que assumiu logo depois de Salomão, quando dividiu, Jeroboão, o que ele fez? Ele começou a nomear profetas. Então lá, logicamente, o pecado foi muito maior, eu fiz uma comparação aqui, deixa eu explicar. Lá foi muito maior porque o camarada elegia quem ele queria para profeta. Para cuidar do tabernáculo, cuidar de tudo mais. O cara, ele nomeava quem ele queria. Então não vinha mais a tribo de Levi como era determinado. Não vinha lá desse miséria. Quando dividiu o reino, esse camarada foi fazendo segundo aquilo que era interessante para ele. Então, por isso, só para vocês entenderem aí. Tudo que Ezequias fizera para remover a maldade e a religião cananeia de Israel foi revertido por seu filho. A lista de ultrajes religiosos de Manassés parece deveras perverso. Ele chegou ao ponto de levar objetos de adoração pagã, bem como símbolos obscenos da religião da fertilidade de Canaã, para dentro do templo do Senhor. Tem noção? Profanou, então. Ele profanou, exatamente isso, ele profanou. Ele pegou imagem, algumas esculturas naquela época tinha objetos que insinuavam órgãos masculinos, como eu falei para vocês, inclusive, de Azera, né? O Azera e Baal, que alguns que hoje chamam de obelisco, já expliquei isso para vocês, tinham um poste ídolo, tinha, na verdade, a ideia era mostrar um símbolo masculino, o órgão genital masculino. Então você imagina, esse cara foi lá e colocou dentro do templo do Senhor. Tem noção? Tudo que foi conquistado pelos reis relativamente justos após os atos de Jeú, né? De Jeú, que foi o único rei justo que teve em Israel, quer dizer, ele não foi considerado o melhor rei. O Senhor na Bíblia não fala que ele foi um rei reto, mas foi o único que foi considerado o melhor. Por quê? Porque ele acabou com a casa de Acabe. E o outro seria o justo mesmo, o próprio rei Ezequias. Tudo que Jeú tinha feito no reino de Israel, e aqui, no caso Ezequias, no reino de Judá, esse camarada acabou com tudo. Fez tudo ao contrário. Manassés foi o rei mais insano de Judá. Mesmo tendo como pai Ezequias, quer dizer, mesmo tendo um bom pai, mas um camarada assumiu com 12 anos, não viu nada do feito do pai, mas, poxa,
tinha história, né? Tinha um legado. O camarada não viu nada. Um grande servo de Deus só cometeu torpezas as mais absurdas ao ponto de queimar seu próprio filho em sacrifício. E ele adivinhava pelas nuvens, era feiticeiro. Então, olha o camarada, esse cara, fala sério, né? Fez de tudo e mais um pouco, né? O juízo a respeito de Judá. Vamos lá, vamos ler do 10 ao 16 aí. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo que fizera os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, e que todo que os ouvir, lhes tirarão ambos os ouvidos. Estendei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina-o e emborca. Ó, tira a sujeira e vira o prato. Fala sério. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos dos seus inimigos, e servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado com o que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Então está aqui o camarada comparado a Acabe, comparado a todos aqueles reis horríveis, né? Esse rei atrai a ira de Deus a tal modo, a tal ponto, que o Senhor decidiu que mediria Jerusalém com a mesma medida que mediu Samaria, a capital do reino do norte, que já havia sido tomada pelos assírios. Então olha só, esse cara levantou a ira de Deus de tal forma que o Senhor comparou eles com o reino de Israel, que tinha sido, olha o que eu acabei de falar para vocês, de Israel. Judá não elegeu o profeta que queria, mas Israel não. Então lá, tudo que ia acontecer em Judá era dobrado em Israel. Então, só que agora, o que esse camarada estava fazendo aqui? O Senhor compara ele com Israel, compara com Samaria. Tamanhas coisas que fez, fala Samaria, fala de Acabe, por quê? O pai de Acabe é que fundou Samaria, colocou o nome lá, comprou as terras e mudou o nome, colocou Samaria. Né? Então, por aí você vê. Até então, antes disso, a capital que eles usavam era Siquém, né? Que a gente vê lá que eles entregavam oferta no Monte Gerizim, estão lembrados? Depois, quando ele assume, né, coloca lá Dan e Betel, começa a ter as duas capitais religiosas, mas até então era Siquém a capital política, depois passa a ser capital Samaria, capital política. Muito próximo ali também, tá? Só para vocês entenderem aí. Então, esse rei atrai Deus a ira, né? À medida que o Senhor compara eles com a capital Samaria, que era o reino do norte. Havia sido tomada pelos assírios. O anúncio dessa temível julgamento foi designado para levar o rei ao arrependimento. Se o propósito de Deus fosse meramente trazer julgamento, ele teria o feito sem anúncio algum. Isso é claro, né? Que o Senhor manda o profeta falar tudo isso para ele. Quer dizer, se fosse para ele ser consumido, o Senhor teria consumido, não tinha mandado o recado. Era para trazer o cara ao arrependimento. Mas você acha que esse camarada, depois de tudo que ele fez, ele se arrependeu de alguma coisa? Nada, né? Se os israelitas tivessem qualquer percepção dos horrores que haviam recaído sobre a cidade irmã ao norte, eles não iriam querer ser medidos pelo mesmo método que designaram a destruição de Samaria. Se o camarada tivesse um pouquinho de maturidade, inteligência ali, olha só, olhar o que aconteceu com os irmãos em Israel, eu não vou querer o mesmo destino. Eu vou evitar de que forma? Obedecer ao Senhor, né? Mas não foi o que aconteceu. A declaração do Senhor, desampararei o resto da minha herança, não significa que ele aboliria a aliança davídica. Então, quando a gente lê, dá a impressão que ele então vai acabar com tudo. Não, porque inclusive teve tribos lá atrás, depois eu vou contar a história para vocês um outro dia, a tribo de Benjamim por muito pouco não foi eliminada. Só não foi eliminada justamente porque o Senhor tinha feito promessa. Então não podia ser eliminado, e aqui também não ia eliminar o povo, né? Em vez disso, a palavra aqui é de que Judá, a remanescente política do reino de Deus, né, também receberia o castigo por seu pecado. Vamos ler aqui, 2 Reis 17, 18 aí. Vamos ler rapidinho aqui.
17, 18 que eu marquei para ler aqui, a gente já vai achar. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Então você vê que aqui, ó, castigo que o Senhor deu lá para o povo de Israel, eu fiz questão de ler aqui, para agora eu lembrei por quê. Aqui o Senhor colocou um castigo sobre Israel e só ficou a tribo de Judá. O Senhor declarou isso. Você vê que aqui, ó, passou um rei para frente, já esqueceram de tudo isso, né? A morte de Manassés, vamos lá. Vamos ler aí 17 e 18. Quanto aos mais atos de Manassés, e a tudo que fez, e ao seu pecado que cometeu, porventura não está escrito nos livros da história dos reis de Judá. Manassés descansou com os seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, aqui tem um detalhe importante aqui. O jardim de Uzá, lugar em que Manassés foi enterrado, aparentemente não estava entre os outros reis de Judá. Sugere que esse local fora um santuário de sua divindade astral, olha só. E poderia ser também porque não foi considerado digno de ser sepultado junto aos reis. Então aqui tem uma informação importante, porque muitas vezes você vai ver lá, e os demais, parará, foi enterrado junto aos, né, foi sepultado junto aos pais. E aqui você vê que no caso dele, não. Então você acha que esse cara se converteu no final? Claro que não, né? Reinado de Amon de Judá, filho dele também, outra peça preciosa. Vamos ler. Também. 19 ao 26 aí. Vamos lá para terminar esse livro aí que eu estou no horário. Tinha Amon 22 anos de idade. Esse aqui acompanhou bem o pai, viu as perversidades, ele ficou craque. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Arus de Jotibá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu a ídolos, o que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor Deus e o Deus de seus pais e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Olha só, vamos ler de novo. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e o constituiu Josias, seu filho, rei em seu lugar. Então aqui tem um ponto importante. Aqui acontece, aqui condenaram o camarada, podia até não concordar com ele, com o que ele fez, mas jamais poderiam fazer isso, né? Mataram ele. Aí o povo muito se indignou, depois foram lá e colocaram Josias, o filho dele, no lugar dele. Vamos lá. Quanto aos mais atos de Amon e a tudo que fez, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá. Foi ele enterrado em sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Ô, glória! Ainda bem que esse camarada só reinou 2 anos, porque pegou 55 ruim. Pegar mais 30 aí, só Jesus, né? A gente ri hoje, mas já pensou, pessoal, passar esse apuro que esse camarada passaram aqui 55 anos, é uma vida para muita gente aí. Hoje a média de vida é 70 anos, né? Imagina você passar 55 anos só no... Ai, Deus, o perverso rei Amon seguiu o caminho de seu pai Manassés, assim como a casa dos reis de Israel. Seguiu o de seu pai Acabe, ele cometeu as mesmas abominações. Aqui cita a casa, porque a casa cometeu o mesmo delito que o pai Acabe fez, e esse camarada Amon fez o mesmo que o pai Manassés fez também. E ele cometeu as mesmas abominações. Os servos de Amon conspiraram contra ele, e nenhuma razão há para a conspiração que o levou ao assassinato de Amon, apesar de ter havido ligação com a crise internacional que precipitou a atenção renovada de Assurbanipal para com este. A maldade de Amon já era suficiente como causa do evento que atingiu sua vida. Os assassinos foram executados. Então aqui está dizendo o seguinte, que na verdade, não tem justificativa, pô, só que o camarada era, já tinha mais que justificativa, só que isso acendeu a luz lá para Assurbanipal, lá do que estava acontecendo aí, né? O resultado é que o assassinato de Josias, o resultado é que com o assassinato Josias, seu filho, reinou em seu lugar e de maneira surpreendente agradou ao Senhor em todos os seus caminhos, e o problema é que o juízo de Deus viria de qualquer jeito. Então aqui, depois nós vamos agora para Sofonias, né? Abacuque, depois voltamos aí para o capítulo 22, 23, 24 e 25 e termina a segunda Reis. O rei Josias é outro rei fantástico.
fantástico. Esse aqui lembra o avô, não, né? O pai, o bisavô. Ele lembra o bisavô dele, fantástico. Tudo que Ezequias fez limpando o palácio, ele fez também semelhante. Só que esse camarada aqui, ele tem um plusinho a mais que ele fez diferente de Ezequias. Nós vamos ver mais para frente aí. Mas ele, meu, outro rei fantástico. Glória a Deus, né? Você vê, não seguiu o caminho do pai ou do avô, porque Manassés tinha matado o filho. Ele, não sei se ele viu, ele assumiu aqui com 8 anos de idade, quando começou a reinar. Então não viu, ou provavelmente o vô matando os tios e coisa e tal. Mas, com certeza, ouviu a história, né? Então você vê que um rei, que foi um rei muito bom, também faz outra limpeza. Esse é o último rei que fala que é um rei bom. Depois também só Jesus, mas já são entrando no cativeiro babilônico. Aí deixa eu ver quem que vem depois. Aí morre Josias, assume Joacás, depois Joaquim, aí é um furdunço entre o Egito e a Babilônia, e leva para cá e manda para lá. Nós vamos ver isso aí provavelmente na semana que vem, acho que quarta-feira da semana que vem. Amém, pessoal? Glória a Deus. Passei 3 minutinhos aí. Então, o material de hoje, fantástico. Você perdeu, né? Volta lá, se não entendeu, volta, porque eu voltei até lá Acás, contei um pouco da história de Acás, porque Acás foi muito terrível, viu? Antes de Ezequias. O pai dele foi terrível, tanto que o pai dele, sabe o que fez? Além de matar, né, os filhos, coisa e tal, o que ele fez? Quando ele viu que a situação estava complicada, ele mandou o profeta lá, olha, arma aqui, porque estão dando vitória, os outros deuses estão dando vitória para o inimigo, vamos entregar a oferta para outros deuses também para ter vitória. Ele não teve vitória coisa nenhuma, né? Mas o camarada, ele fez de tudo também, né? Mandou buscar ajuda lá da Síria, o tiro saiu pela culatra, enfim, ele só fez lambança. Mas esse rei Manassés aqui conseguiu ganhar do rei Acás, né? Eu vou te falar, ele fez dobrado, viu? Então, hoje a aula é muito interessante, né? Hoje tinha poucas pessoas, mas eu espero que o pessoal veja na retransmissão, porque é muito importante. Na quarta-feira, então, a gente vai ver Sofonias, né? Provavelmente quarta-feira a gente vê só Sofonias, que são 3 capítulos, né? Na segunda-feira a gente vê Abacuque, e na quarta que vem a gente vê 23 e 24, 22 e 23 de Reis, e depois 24 e 25 para terminar o livro de Reis, que vai terminar também muito interessante. Tem muita coisa para a gente ver ainda aí, pessoal. Legal? Glória a Deus. Bom, bora orar antes que eu perca aí a transmissão. Eu queria agradecer a todos, né? Eu sei que hoje é feriado, né? A gente estava acompanhando a marcha para Jesus, então agora está todo mundo liberado para acompanhar a marcha de novo, glória a Deus. Olha, eu nem bebi água, não molhei a boca, de tamanho que estava interessante o assunto hoje. Amém? Babado mesmo. Babado hoje, né? Amém? Bora orar então, pessoal, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, nós queremos te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, aonde chegar o som da minha voz, Pai, toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Abra o entendimento do teu povo, aqueles que viram agora online, aqueles que vão ver na retransmissão, que possam compartilhar, Pai, que essa palavra possa chegar aos 4 cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus. E como diz a tua palavra, que o teu povo possa parar de padecer, Pai, por falta de conhecimento, Deus, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida dos teus servos, Pai, em nome de Jesus, e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Amém? Não esqueça, amanhã cedo nós temos Alimento Diário às Nações, 8h30 da manhã. Espero todos vocês. Um beijo grande e um ótimo final de feriado aí. Deus abençoe a todos. Aqueles que estão retornando de viagem, que vêm em segurança debaixo das asas do Senhor. Um grande beijo. Tchau, tchau.